Chico na vaia, foi desacatar. O Zé do Pandeiro teve que brigar. O Chico na vaia, puxando da dita, partiu para o Zé numa briga esquisita. Na confusão que houve na baiuca, um dizia eu te cutuco, outro não cutuca. Eu te cutuco, não cutuca, eu te cutuco, não cutuca, eu te cutuco, não cutuca, não. Muito bom, muito bom. Começando aqui o nosso podcast aqui do Sesc São Caetano, Sesc São Caetano na rede. E hoje nós vamos falar sobre a programação que vai ter nesse mês de setembro, que é durante o mês todo, Mulheres que Leem Mulheres. E temos as convidadas aqui, a Cláudia Lima e a Penélope, que são as curadoras aí do trabalho, né? A Penélope é curadora e a Cláudia vai participar de um pocket show, né? É isso aí. E o Carlão também, que faz parte da equipe de São Caetano, está participando aqui do nosso podcast, vai falar também da programação, vai ser algo muito legal. E hoje a gente vai começar aqui conversando com a Penélope, vamos saber mais sobre a vida da Penélope. Penélope, você é aqui do ABC mesmo, sempre viveu aqui? Achei engraçado agora a vida da Penélope, tem muita história para contar. Tem, não né? tem? Ó, tá vendo? Nossa, é melhor a gente ficar... Vida de escritora, ó, de escritora. Eu sou de Santo André, moro em Santo André, mas não nasci aqui no ABC, mas fui criada aqui no ABC, em São Bernardo, e estudei a minha vida toda em Santo André. Então o ABC é meu território, né? Nasci em outro lugar, mas vim pra cá cedo. E estudar minha vida toda aqui me fez uma ABCense, vamos dizer assim, meio São Bernardo, Batateiro, meio Santo André, pouquinho São Caetano, na divisa ali com a PESP. E é uma alegria imensa, porque nós já fizemos o Mulheres que Leem Mulheres em São Caetano há 2 anos. 2 anos já. Passa muito rápido, né? Porque a gente ficou tratando de fazer e aí o tempo foi passando. E aí esse ano com a Jane, que está aqui também, escondida. Verdade. E o Carlos, nós voltamos a tratar para fazer agora é temporada, igual o Netflix. Muito bom, né? Segunda temporada, Mulheres que Leem Mulheres. Não é, Jane? Foi ou não foi? Foi, a gente conseguiu retomar a conversa e agora vai dar certo. Já deu, né? Já deu. Então, a gente está com uma programação incrível aí. E, Penélope, e quando você começou a escrever? Eu comecei... Puxa. Aquele papo de pescador, eu comecei a escrever muito cedo. Eu escrevo histórias e poesia há muito tempo. Mas o meu primeiro livro publicado para a infância foi em 2013. E aí a gente tem que considerar sempre um delay, vamos dizer assim, no livro ilustrado, porque o livro ilustrado demora muito tempo para se produzir. Então, às vezes você fecha um contrato em 2010 e o livro sai em 2013. Demora. A ilustração foi sua também? Tudo? Não, eu não ilustro, eu só escrevo. Se eu for ilustrar, vai sair aquelas batatas com palito, um pezinho de palito, não vai dar certo. Mas eu lancei o primeiro em 2013, então assim, é muito recente, eu venho do direito, sou advogada, e é muito recente até, mas eu já tenho 10 livros publicados, então foi uma produção muito intensa. Agora no segundo semestre está indo mais 2, outros programados para o ano que vem. Então assim, eu sou muito envolvida, na verdade, na literatura como um todo, não só escrevendo, mas produzindo projetos de leitura, trabalhando em formação, não que eu não gosto dessa palavra, mas a gente sempre fala ela, mas estimulando educadores a pensar a leitura na escola, os pais ou adultos responsáveis por crianças, né, de ONGs, de creches, seja o que for. Então eu estou envolvida com a literatura, eu acho que em várias camadas, não só na escrita. É importante isso, tem que ter esse incentivo, né? E o Mulheres que Leem Mulheres, ele nasceu na escola. Ele nasceu na escola, porque eu fui fazer um bate-papo com professoras do ensino fundamental e falando de leitura e tal, e aí eu sempre faço aquela pergunta: todo mundo quer ensinar as crianças a comer
salada, vegetais e legumes, e todo mundo, sim, tá todo mundo quer ensinar a ler assim, e o que vocês leem? E aí foi aquele silêncio, e que é muito comum, que as pessoas se consomem nas suas atividades, e a gente sabe que a profissão de professor é uma profissão que as pessoas acumulam muitos horários de trabalho, né? E aí a gente começou a falar sobre as leituras de cada um, e eu vi que quem citava um livro ou outro, poucas leitoras que eu tinha naquela sala, eram 70 mulheres. Ninguém citou autora mulher. Ninguém citou. E aí eu comecei a fazer uma dinâmica que despertou uns sentimentos, assim, apareceu aquela coisa de catarse, de todo mundo chorando, não sei o quê. Eu falei, vocês precisam ver mulheres, vocês precisam se encontrar nessas narrativas. Eu criei a página do Face para divulgar mulheres para as educadoras, para as mães, para as tias, para os avós. Pensando nessas mulheres que criam outras crianças, entendeu? Só que aquilo foi desdobrando em outras coisas. Todo mundo começou a postar vídeo e falar... Postar vídeo, e aí São Caetano na época estava a Helena aqui, que é uma querida. Sim. E a Helena viu a página, me chamou para um bate-papo aqui em São Caetano e falou, a gente tem que fazer isso presencial. E foi muito bonito mesmo. Juntou muita gente. Como a gente está juntando dessa vez, parece que todo mundo se mobiliza, né? É muito legal. E qual foi uma alegria sua que a literatura te deu, assim? Além dessa, né? A coisa aconteceu. A literatura me dá muita coisa boa, muita melancolia também. Imagina. Mas a literatura me dá muita coisa boa. Eu tenho amigas que eu fiz por conta da poesia, como a Alice Ruiz, que se tornou uma grande amiga, que a gente está sempre juntas. Eu devo à literatura, não a literatura que me deu a Alice como escritora, que eu lia antes de conhecê-la, mas o ambiente literário que fez com que a gente se aproximasse como mulheres, né? Sim. Leitoras de mundo. E outras figuras maravilhosas que eu conheci nesse meio, como a Márcia Tiburi, a Alice Vieira, a Micheline Verunsky, essas mulheres que estão na programação que eu selecionei parecendo que eu estava pegando ouro ali nas minhas mãos, Kilzan, Jarid Arraes, a Vanessa Forte. Gente, todas elas são pessoas que eu tenho um relacionamento muito produtivo, muito intenso. Eu acho que o Carlos e a Jane acompanharam isso de mim, né? Porque eu falava com confiança, deixa que eu vou pedir para elas. Então eu devo isso à literatura. Como esperar da literatura como arte, pensando na transposição de gênero, etc. Então, eu acho que isso é bacana a gente pensar. E eu acho que eu queria escutar vocês também. Vou falar rapidamente, assim. Eu acho que as linguagens artísticas têm provocado um embate assim, social, sabe? Aquela porradinha assim, necessária. Seja a linguagem visual, ali que põe alguma coisa na cara da população que as pessoas que causa mesmo um estranhamento. A música trouxe um monte de gente nova que vieram nesse momento, né? Um momento que Já tínhamos outras figuras, sim, mas agora parece que foi um boom. Foi um boom. E isso causa Pablo Vittar, gente, causa né? Saiu do furor, padrão, né? Saiu do padrão. Né? De quebra de paradigma e também de pensarmos a estética, de pensarmos tudo, né? E aí vai para o embate das questões que são realmente caras para a sociedade, que é o preconceito, né? Acho que a gente tem, na questão da mulher especificamente, que são muitas questões dentro do machismo, da misoginia, mas são muitas questões, né? Porque a gente tem nuances diferentes, tem problemas de diversas naturezas, mas a mulher ela sofre preconceito no mundo todo. É assustador isso, né? Todas as sociedades, todas, sem exceção, ainda não superaram completamente questões
de gênero, assim, na verdade, de supremacia do gênero masculino sobre o feminino. É o lance da força. E aí, quando a gente fala de supremacia do gênero masculino sobre o feminino, a gente também está esquecendo o que é transgênero. E aí a gente está no momento que a gente tem que discutir algo que é além de gênero. Além de gênero, que eu acho, a gente tem uma convidada que é fera para falar disso, que é a Mara Moira. E cada vez que eu escuto essa mulher falar, eu me arrepio e choro. Porque é isso, é pensar o ser humano além da aparência, além da biologia, além... que é muito mais interessante, né? E isso é tão complexo até para os homens, né? Porque... mulheres também, mas né? para os homens, isso gera um conflito muito maior quando eles se deparam com a mulher que carrega dentro de si, e quando eles querem revelar essa mulher que eles carregam dentro de si, e sofrem os ataques. Né? Mesmo ele se assumindo um hétero, né? Mas quando ele descobre que tem dentro de si uma mulher, e aí o mais machão é o que tem o mais enrustido ali, né? E aí complementa aquilo que você estava dizendo, que todas as mulheres de todas as espécies sofrem. Tá? Inclusive a mulher que está ali. Isso é assustador, não é? Não é, Jane? Você não acha? É até difícil de comentar, porque são muitas nuances mesmo, né? Mas eu acho que isso que você falou, Cláudia, acho que é isso que a gente coloca, né? Eu acho que o machismo ele não atravessa nunca só a mulher, né? Ele vai para homens, crianças, ele é generoso, no pior sentido da palavra. Então, não dá conta. Na verdade, a gente já nasce aprendendo a ser machista muitas vezes, né? A pessoa, a própria mulher, tem vezes que a própria mulher já acha que tem vezes que ela se põe naquele lugar, né? Para baixo do homem, algumas vezes, porque... vai criando isso, né? Vivia a ilusão de que ser homem bastaria, não basta. Não basta. Boa. E a gente, eu convivo muito com crianças, assim, a Claudinha também, que é educadora. Acho que as crianças, elas são muito desprovidas dessas questões, sabe? Estruturais de preconceitos. Eu digo estruturais de preconceito. E eu digo isso até de assim, como mãe, quando eles são pequenos, tem muitas coisas que não faz a menor diferença para eles. Sim, né? Vermelho, rosa. Não, coisas da própria identidade, eu digo. Eu tenho, os meus 2 filhos são adotivos. Quando eu adotei as crianças, antes de eu adotar as crianças, eu fiz um curso preparativo para adoção. E a psicóloga, na época, falava para os pais que estavam como eu, dispostos a fazer adoção interracial, tinha uma questão, a gente perguntava uma questão de, e aí, como que é a adaptação da criança, se né, eu adotar uma criança oriental, por exemplo, como que vai ser essa criança em termos de identidade com essa mãe que é caucasiana, e a psicóloga, entre outras coisas, explicou pra gente que a criança, numa fase assim pequenininha, ela não se vê diferente. Sim. Ela se identifica com aquele ser com que ela se relaciona. Depois é que ela vai montando uma identidade, né, dela de relação de imagem. Da imagem, né, e posteriormente até de origem étnica e tal. E depende de como você constrói essa relação. Se você fortalece essa personalidade, se você dá todos os meios para ser feliz e ser realizado, se aceitar e ser pleno de si, né? Então, assim, a criança está muito bacana, sabe, sem os adultos. Os adultos todos estragam muito legal. Sem dúvida. Muito legal, gente. Estereótipo assim, né? Com coisinhas assim, tipo, o menino é pequeno, tem 2 anos de idade, fala, seja homem, cara! Eu vejo o pai dizendo, seja homem, cara, o que você tá fazendo? Eu tenho um negocinho, meu filho tem cabelo comprido, né? E ele tem o rostinho bem angelical, né? Tem cabelo claro, né? Então, daí o pessoal chama que menina linda o tempo inteiro, né? Daí ele olha, eu sou menino.
faz assim ainda, sou o Theo, né? Ele brinca de rosa, não tem problema, vixe, né? Tá Não tem tudo bem, né? Tá tranquilo, ele fica de boa. E a minha menina raspa o cabelo. Ai, tá não é, tudo não bem. é. Vamos tirar um pouco disso, né? Vamos sair disso. Mas o Mulheres que Leem Mulheres, ele pode ser aproveitado pelo público geral, ou é só mulheres? Como é que é isso? O pessoal pergunta, né? Porque mulheres que leem mulheres, acho que é só para mulher. Não, de repente não é. Como que funciona? É claro que não, é para todo mundo, né? Primeiro que assim, Mulheres que Leem Mulheres é uma chama para a questão da autoria feminina, para o reconhecimento da autoria da mulher, mas não quer dizer que o público leitor não seja vasto. A gente, como mulher, se formou leitora lendo Guimarães Rosa, Machado de Assis, está tudo bem com a gente. Sim. Então a gente quer mais é que os homens leiam sim as mulheres, né? Eu acho que é só um veículo mais contundente de chamar atenção para a autoria feminina, né? E vamos entender que não é uma autoria feminina, literatura feminina, pensar isso diminuindo, não. A gente está tratando de literatura, de boa literatura, boas roteiristas que foram convidadas, acadêmicas incríveis. Então, assim, são pessoas que estão produzindo intelectualmente, como, obviamente, como qualquer outro ser humano que está envolvido na sua pesquisa ou no seu ofício. A gente só identifica literatura de mulheres, produzida por mulheres, porque há uma diferença ainda muito gritante entre mulheres publicadas e reconhecidas e homens publicados e reconhecidos. É só nesse aspecto, mas está todo mundo convidado, qualquer idade, inclusive. Ah, legal, muito bom. E a gente vai saber um pouco da programação aí, quem está envolvido bastante com a programação é o Carlos. Isso, e Carlos. A Jane. Não falou nada. Os dois, até né? agora. Eu vou tomar minha água. Ô, Carlão, o que a gente vai ter? Quais as linguagens que vão ter aqui no projeto Mulheres que Leem Mulheres? Acho que nesse sentido a gente se propôs a fazer uma coisa bem generosa e articulando para várias linguagens, né? O que a gente pensou, né, a Penélope e a Jane, é de pensar a literatura, mas não a literatura de modo restrito. Então a gente, por isso, pensou, sei lá, na diversidade das próprias mulheres, né? Tem mulheres trans, mulheres negras, mulheres que trabalham com a linguagem de artes visuais. Puxa a brasa para sua sardinha, tem oriental também. Mulheres orientais também. Sim. Tem também mulheres acadêmicas. Então a gente propôs isso ainda mais restrito no bate-papo, né? Mas também a gente se propôs a organizar também escritoras mais estabelecidas, escritoras também do mercado independente. Também a gente propôs organizar oficinas de várias áreas. Acho que a Jane pode falar um pouco melhor das oficinas. Na literatura, vão ter atividades aí às sextas-feiras, né, Carlos? Toda sexta-feira vai ter uma atividade aí às 20 horas, mediada pela Penélope, né? No dia 6 do 9, as mulheres e a escrita nas artes virtuais, com a Janaína. Visuais. Artes visuais, com a Janaína. Virtuais também, né? Exatamente, lá, os dois. Salvando o Luiz. Muito bom, muito bom. Com a Janaína, né? Tokitaka. Janaína Tokitaka. E a Vanessa Forte. Né? Como que é esse bate-papo? O que vai falar sobre esse bate-papo? Quem são essas mulheres lindas? Elas são maravilhosas. Mas olha, eu vou falar e depois você vai falar das oficinas, né? Vai, lógico. A gente só está começando aqui. Sexta-feira a gente vai ter uma conversa que eu consegui incluir nessa temporada por conta desses links do Carlos e da Jane, que me deixaram não só sugerir um monte de coisa, como eles ficaram provocando com as formiguinhas deles, a gente pensar juntos múltiplas linguagens do texto. E o primeiro bate-papo é sobre roteiro, que não teve da outra vez. Sim, legal. E que é uma área de produção de texto que nós precisamos investir no Brasil. Tem mais gente fazendo roteiro no Brasil. E aí nós conseguimos convidar duas feríssimas. A Vanessa Forte, que tem um longa-metragem recém-lançado, As Eleições, filme com a Alice Riff.
a diretora, e outros tantos projetos que a Vanessa vai contar, de série, de animação. E a Janaína Tokitaka, além de escritora, além de ilustradora, além de artista plástica, é uma excepcional roteirista na animação. Ah, que legal. E ela está como chefe de roteiro de uma série de animação que eu acho que vai fazer muito sucesso, né? Que é a Anitinha. A Anitinha? Ela é a chefe de roteiro da Anitinha, do desenho animado da Anitta. Eu não vi ainda, né? Eu acho que ele já lançou, será? Não sei. Vai ser sucesso, provavelmente. Mas eu acho que vai ser sucesso. Não, que legal. Acho que vai ser sucesso. Jane, fala das oficinas! Vai ter experiência, bastante experiência aí pra passar, né? Pô, elas são feras pra caramba. Muito bom. Bom, a gente continua, vamos continuar no sábado, na sexta então, na sexta, dia 13. Sei que você quer falar já da... Vamos manter. Eu quero passar a bola. Você quer passar a bola? Jane, Vamos passar a bola pra Jane. Porque ela tá fugindo de falar e você tá ajudando ela a fugir. Ó. Pode. Vamos ter várias oficinas também aqui no projeto. Vamos ter várias. Não, porque podcast é assim, é bagunçado, mas tem gerência. É organizado. É bagunçado, mas tem gerência. Obrigado, viu, Penélope? Você tá... Bom, vamos ter várias oficinas aí na Tecnologia e Artes, né? Na nossa... Vamos ter várias oficinas, não só de tecnologias e artes, mas, como o Carlos comentou, a ideia foi trabalhar muito com não só a literatura de mulheres, mas a noção de narrativas, né? Então, a gente tem uma oficina, que é um mini curso, na verdade, de introdução ao feminismo, que chama Mas o que é feminismo? Brincando um pouco com essa palavra que foi ganhando vários significados nos últimos anos, né? E que muita gente comenta, critica ou apoia, mas a gente não sabe exatamente o que é. Então, a ideia é introduzir esse tema com uma pessoa que é a Iris do Carmo, uma pesquisadora muito legal, também do universo dos zines, e vai contribuir com a gente. E as outras dialogam mais com o universo das artes visuais. Então, tem a Notas sobre um Corpo Vivido, que vai trabalhar a partir dos escritos da Simone de Beauvoir, trabalhando com a ideia de colagem. Tem o Caderno de Carolina, a partir do trabalho da Carolina Maria de Jesus, que depois a gente amarra na sexta-feira com um bate-papo, né? O Carlos comenta depois com a Silene. E tem também uma maratona Wikipédia de arte e feminismo, que acontece nas sextas-feiras, para a gente fazer da sexta-feira um lugar mais de encontro, desde o começo da tarde até a noite. Que a ideia é fazer uma inserção grande, assim, produzir muitos conteúdos sobre mulheres artistas de várias linguagens, ou melhorar os conteúdos que já existem no Wikipédia sobre elas. Uau! As sextas-feiras vão ser bem recheadas aqui de atividades, né? Vai começar movimentadas, vai começar às 16 horas com as atividades das oficinas. Isso. Depois vamos ter o bate-papo, né? Com a Penélope. Depois vai ter a feira. A feira de feira 5. Né? E depois o bate-papo. Depois tem o primeiro, nessa sexta especificamente, no dia 6. A gente tem um bate-papo com a Sirlene, né? Justamente com um trabalho maravilhoso de quadrinhos sobre a Carolina de Jesus. Enfim, que ela se propôs justamente a pensar a questão, né? Como é que funciona a circulação dessas poetas negras que foram esquecidas pelos cânones, né? Como passar isso em uma linguagem acessível? Os quadrinhos, por suporte que ela escolheu, né? Junto com o João, e fez um trabalho primoroso. Ela vai poder contar um pouco dessa experiência às 6h30, no dia 6, e depois entra o bate-papo das 8, que a Penélope já comentou. Sim, muito bom. E depois do bate-papo, rola o Pocket, que toda sexta, a Cláudia vai ter que comentar o Pocket Show que ela preparou, né, para os bate-papos. Foi uma ideia que a gente teve aqui, ó, o Frio. Muito bom. Mas a Cláudia vai comentar, e para completar a informação do Carlos, o livro da Sirlene com o João, Quarto de Despejo em Quadrinhos, é da editora Veneta e é maravilhoso. Quem não conhece ainda,
vá atrás, compre, porque é uma obra-prima mesmo, tá muito bacana. Olha aí, dicas, muito bom. E aí, Dicas da Claudinha, o Penélope. que você manda? Pocket Show, toda O sexta. que nós vamos ter? Bom, A gente Pocket vai Show inspirado, Mulheres que Leem Mulheres, também vai dar protagonismo para as mulheres na música, né? Pensando, convidei para me acompanhar em cada uma das sextas-feiras mulheres que tocam e mulheres que também compõem. Então a gente vai ter apresentações de músicas de autoras já muito conhecidas, como Dona Ivone Lara, como a Alice Ruiz, vamos trazer músicas que também compõem, né? Tem Chiquinha Gonzaga. Vamos abrir agora essa sexta-feira com Chiquinha Gonzaga. Quem vai me acompanhar? Eu vou ser acompanhada pela pianista Nete Luiz, Maravilhosa. de São Bernardo, Legal. e pela flautista Isabela Rijane. Vamos fazer 3 músicas da Chiquinha Gonzaga, né? Trazendo aí a mulher lá do começo da história da música popular brasileira. Sim. E vai ser lindo, gente. Não, certeza. Vai. ser lindo. E a flautista vai- de Santo André A também, né? flautista de São Bernardo. Ah, São Bernardo. Todas do ABC, todas as Isso convidadas que eu ia falar. todas as mulheres que eu convidei fiz questão de dar destaque para as mulheres instrumentistas do ABC. Estou num movimento aí de dar destaque para a mulher que está atrás da cantora, dos cantores, né? Que existe muita mulher nessa cena. Isso é importante, esse Isso. trabalho da Cláudia, de trabalhar com as musicistas, porque a mulher tem um lugar no palco, na música, que é no microfone, Tem. que é mais Sensual, Mas- né? Tá dentro desse lugar, dessa Mais conotação. sexualizado. Né? Sexualizado, exatamente. Né? Muito bom. Bom, adiantando já os próximos encontros, vou trazer também uma compositora de Mauá, a Lili Figueiredo, que já vai trazer um repertório mais ligado ao samba, ao terreiro. Legal. Depois me acompanha na terceira sexta-feira a Nete Camargo, que é outra pianista. muito boa também. Muito boa pianista. Vamos trazer aí também uma música de autoria dela. Compositoras, né? Isso, Sim. e bom, muita coisa vai sair, vai para esse universo mais do jazz e do rock também. Legal. E depois a gente finaliza com a última sexta-feira com uma grande festa, onde eu pretendo trazer cirandas, eu pretendo trazer Clementina, né, de Jesus, pretendo trazer Lia de Tamaracá, dessas mulheres da cultura popular do nosso Brasil. Eita, Lindo. Vai ser muito bom, Vai hein? ser uma festa, Vai ser vai- toda Eu acho que a sexta-feira gente vai tem manter festa, o hein? convite da Cláudia. Vamos manter a Cláudia na programação? Eu acho que ela merece, viu? Ela merece. Pá, agora fica, vai. Tava dependendo desse podcast. Olha aí. Não é? Passou. Mas, Passou. passou. Não, Agora você vai ganhar o contrato de volta pra assinar, né? Mas o que Muito eu fico super feliz é que assim, podem escutar a gente falar, pô, mas todo mundo do ABC. Não, a gente convidou gente que não é do ABC também, né? Na literatura, a gente tem a Kyuzan, que ela tá hoje no Espírito Santo, mas é de Santo André. A Vanessa Forte é de São Bernardo. Mas as outras convidadas são de São Paulo. Na outra semana, dia 13, vai ter as mulheres e os diferentes acessos na cultura, né? Que vai ser a Amara A Mara, Moura. a Mara Moura e a Yara Pradeschi são de São Paulo. A Jaride é do Ceará, mas ela mora em São Paulo, aqui usando a ABC, mas é professora no Espírito Santo. A Alice Luiz e a Jerusa Zelnes também são de São Paulo. Sim. Mas Daí a Vanessa mora em São Paulo, mas eu falo para ela, não adianta, uma vez batateira para Não sempre. tem jeito, São não tem Bernardense. jeito. E eu acho legal a gente ter essa preocupação, esse cuidado de falar assim, gente, quem que a gente pode convidar do ABC? Porque a gente não pode fazer aquela santo de casa não faz milagre, sabe? Ou casa de ferreiro espeta de pau, né? Sim. Para citar 2 ditados que eu acho que cabem bem. A gente tem que olhar para nossa casa, né? Na primeira edição,
primeira e última edição que a gente fez de Mulheres Aqui, nós tivemos um sarau em homenagem a Dalila Teles Veras, que é poeta e é curadora, idealizadora do Alfarrábio, que é um espaço importante em Santo André. Sim. Esse ano a Dalila não está na programação, mas eu espero que ela venha como público, né? Integre essa plateia vibrante, porque a intenção é ter um bate-papo mesmo. Eu faço uma mediação, mas é muito para conversar. Sim. E também tem uma outra coisa, assim, eu estou organizando um caderno de publicação do Mulheres que Leem Mulheres esse ano. Ah, que legal. Eu fiz uma chamada pela página para as mulheres mandarem poemas. E Carlos ficou louco, que ele queria que saísse o livro em setembro. Isso significa que não vai sair ou que vai sair? A gente vai gravar um vídeo, né? Vai gravar um vídeo disso aí, né? Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu não posso dizer que não, não é? Não vou dizer que não, porque eu estou trabalhando para. Mas é muita coisa. Agora, para deixar você com coceira, eu recebi e-mail de Moçambique. Olha. Eu tenho uma poeta selecionada de Moçambique. Eu recebi e-mail com as poesias de uma poeta da Miranda do Douro, do extremo nordeste de Portugal, quase divisa com a Espanha, que escreve bilíngue, em português e em mirandês. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um caderno lindo. Se por acaso não der para lançar nessa edição do Mais Mulher com Já puxa pro próximo. A gente tem que fazer a terceira temporada. Muito bom, hein? Precisamos. Ô, Carlão, e vai ter aqui também a fanzinada, né? Como que é esse projeto, a fanzinada, que vai ser às sextas-feiras aqui na unidade, a partir das 5? É uma pena que a Tina não está aqui, né? Acho que ela poderia explicar muito melhor. Que ela é quem concebeu o projeto. Mas é justamente uma feira que começou a reunir escritores independentes, né, que publicam zines, né? Zines. Alguém pode explicar melhor o que é zine? Eu não sei explicar muito bem. Mas zines são escritos independentes, muitas vezes feitas de forma bem artesanal, né? E que são. Mas você explicou tão bem que está fazendo onda, por quê? Não sei, eu não sou tão eu não desse sou mundo, um especialista. Assim. Não sou um especialista, né? Acho que eu passei muito tempo na academia, aí é isso, né? Cada um tem a sua caixinha, né? Opa, essa caixinha não é minha. Mas o zine é isso mesmo, né? Sim. Linguagem de quadrinho e tal, só que é tudo muito... O cuidado pelo próprio artista, né? Sim. Na mão dele até o fim da edição. É super bonito isso. E vão ter a participação da Sirlene Barbosa, né? Com a mediação da Tina Kurtz. E mediação também, na outra semana, a Tina Kurtz, que vai ser a entrevistada, vai falar sobre autopublicação independente de mulheres por meio de zines. Então, vamos falar sobre publicação, né? Com a mediação da Ilvânia de Carvalho, no dia 13. E vão acontecer sempre às 18h30, né, Carlos? As atividades, né? Os 3 primeiros sábados. No outro que vai ser o primeiro sábado, dia 6, que vai ser às 5 horas, né? Esses bate-papos são de algumas das escritoras que vão apresentar suas publicações na feira, né? E mais uns 4 sábados, nas 4 sextas-feiras, das 5 até as 8h30, também vão ter muitas expositoras. A gente tem por volta de 30 a 40 expositoras que vão trazer trabalhos de diferentes estilos, assim, são poetas, ilustradoras, gente que trabalha com colagem, gente que trabalha com desenho. Legal. Enfim, trabalho de artistas aí, né? Exatamente. De muitas formas e muito interessante, viu? Vai ter uma diversidade de linguagem, né? De linguagem que é bem legal. E grupos, né, que também se reuniram para produzir justamente para a feira, né? E que não são do meio, digamos assim, não é? Grupos de professores de artes de São Caetano produziu um material, de zine, e se reuniu de maneira informal assim para produzir justamente para esse quarta-feira. Então o zine ele deixa a gente sair das caixinhas. Muito bom, vai ser uma reunião bem legal então aqui, hein? O pessoal vai começar a fazer o zine e depois vai ver a Deixa mesmo a gente sair da caixinha, né? Porque eu tenho um sobrinho de 5 anos e ele adora ficar fazendo zine comigo. Que legal.
Ele fala, escreve, tia, escreve aí que eu ilustro. 5 anos. E o irmão mais velho tem 7 e fala assim, e eu vou ser um editor. Já estão entrando, gente do céu, estamos criando monstros, né? E nós vamos ter ações para a cidadania, né? Que é aquele que você já falou, né, Jane? Que é mais o que é feminismo. Depois nós vamos ter uma outra atividade, que eu até fiquei curioso com essa atividade aqui, feita pela Carolina Zigerman. Fishman, é isso aí. Literácia corporal para uma ginecologia autônoma. What is this? Que atividade é essa? Como que acontece essa atividade? Essa atividade, a Carolina Fishman, ela tem um trabalho muito interessante sobre saúde das mulheres, né? Esse trabalho que ela faz é de forma a incentivar a autonomia das mulheres em relação à sua própria saúde, né? Essa ideia da ginecologia autônoma é justamente para empoderar as mulheres de ferramentas da medicina, de ferramentas da ginecologia, para ela conseguir se autoestudar e conseguir pensar viver melhor. Viver melhor. Com mais saúde, né? Sim, para sair daquela forma da medicina alopática tradicional, que também é muito invasiva, né? Não pensa necessariamente sobre o bem-estar da mulher, mas sim é pensado, sei lá, sobre outros suportes, sobre outros objetivos, né? Sim, que te deixa refém, né? Também de uma única verdade. Então acho que é legal para ter essa aproximação com o corpo. E esse é um dos exemplos de oficina que fogem da ideia da literatura tradicional para pensar o contato de como ler o próprio corpo. Então, é mais autônomo impossível, né? Esse contato com quem você é a partir de saberes tradicionais também, né? Sim. Inclusive, aproveitando o gancho da Jane, que é muito importante, a gente lê a literatura, a gente lê os livros para ler a vida melhor, né? Se a pessoa lê 5.000 títulos e não tá vivendo melhor, não está vivendo em harmonia, não tá sendo um agente de transformação social para a harmonia da vida coletiva, então não precisa nem ler mais, né? Porque eu conheço tipos que se orgulham em dizer que leram 5.000 títulos, mas que são egocentrados pra caramba, pessoas que não compartilham conhecimento, né? Então não serve de nada. A gente tem que ler pensando em ler o mundo melhor. Então, assim, ler a saúde, ler o próprio corpo é fundamental, né? Fundamental. Eu lembro quanto que foi positivo na minha vida infantil, assim, a minha mãe e meu pai sempre sem bloqueios em casa, assim, bloqueios bobos que, pra mim eram bobos, né? Que as minhas amigas tinham, assim, tipo, não pode entrar no banheiro e ver o pai pelado. Né? Ainda tem. E tem muito tabu, né? E aí, tipo, a menina menstrua e vira um negócio, assim, uma vergonha, né? Minha família fez festa quando eu menstruei. Fizeram uma festa, fizeram um bolo. Assim, também. A sua também, viva! Minha família é estranha, mas a sua também. Mas foi muito assim, na hora até ficou aquela coisa meio engraçada, né? Era adolescentezinha, pré-adolescente. Não foi constrangedor, foi engraçado, porque eles eram engraçados. Eu acho engraçado você falar isso, porque comigo já foi completamente o contrário. Pois é, eu sei. Eu não tive, quando eu me menstruei pela primeira vez, minha mãe não ficou nem sabendo. Olha aí, tá mais distante. Eu contei pra ela até hoje. Olha aí, porque a gente tinha, a mãe tinha essa dificuldade de acessar esses assuntos da intimidade, do cuidado, né, do conhecimento do corpo, porque pra ela era tabu. Foi um tabu. E ainda é. Pois é. E você não acha que isso acaba interferindo na educação sexual, por exemplo? De prevenção? E aí, nos detalhes, né? Na época, a escola, né, que eu estudava, me permitia a leitura, né, a essas informações da educação sexual. E ela, quando se deparou comigo, né, descobrindo tudo isso no livro pedagógico, né,
achou um absurdo. E só muito mais tarde que ela veio compreender A importância. Porque eu acabei do processo de uma gravidez precoce. Eu nem toquei nesse assunto. Falta da informação. A Cláudia que tinha que falar ou não, né? É uma informação dela. Mas você vê que curioso, né? A gente falando assim das nossas famílias mais pela liberdade do corpo, de uma educação mais sem tanto tabu com relação ao corpo humano. E a Cláudia viveu uma experiência diferente e ela fez uma gravidez adolescente. Sou mãe há 20 anos. Olha aí. Ela tem a vida do que sou eu mesma. Ela já vai ser vó cedo. Ela nasceu mãe, né? Porque você ter uma gravidez aos 15 anos você praticamente nascer para o mundo mãe. Né? Já pulam umas etapas. Então, assim, né? é importantíssimo. Eu acho lindo. Essa programação é linda para a gente pensar a leitura de mundo. Uma leitura libertadora, transformadora. As pessoas tenham sim nas narrativas, isso que você falou, Jane, muito bem acertado, assim, pensar nas narrativas, isso é mais importante, seja da tradição oral, seja da arte visual, seja do trabalho acadêmico, seja da literatura, mas pensar nas narrativas como vários instrumentos que podem proporcionar para a gente uma vida melhor. Né? É isso que a gente está tentando fazer aqui. Verdade. Vamos começar agora. Tá vendo? Serve para homem também ou não, Luiz? Opa, se serve, hein? Olha aí. Claro. Essa programação aqui, ó. Show de bola. E falando em gravidez, crianças, tudo, vamos ter programação infantil também. Mulheres, não é? Só, nos sábados, né? Nos sábados teremos programação infantil. História de mulheres fabulosas. Todo sábado, às 12 horas, teremos aqui atividades, né? Carlão, você quer falar um pouco das atividades aí? Das contações de história? Eu acho que é muito importante, como a Penélope já tinha comentado, do trabalho com as crianças, né? Acho que a representatividade, quando as pessoas estão começando a se formar, faz muita diferença. Acho que eu recordo aqui sempre a frase do nosso colega aqui, o Wellington, comentando de como a filha dele ficou feliz numa oficina de bonecas da Biomi, de poder olhar na boneca a mesma cor dela própria, assim, dela se sentir representada. Então, nesse sentido, contar a história de mulheres fabulosas para as crianças, acho que é muito importante. Tanto para as crianças mulheres, também para os meninos, né? Enfim, para as meninas, para os meninos, para mostrar e incentivar o protagonismo feminino. Acho que se a Penélope quiser também falar um pouco melhor da Alexandra. Mesmo que a criançada também não sabe, para ir mulher, homem, o que importa é a aventura, né? De ver a história e ver acontecer, isso, não é? Claro. Aí você pegou um gancho formidável, Luiz, porque nós mulheres, a gente quer traçar narrativas fora desse estereótipo que botaram pra gente, que a gente tem que ficar gritando socorro! Socorro! Coisa chata! Penélope vai morrer! Não vai morrer, vou morrer nada! Preciso que ninguém troque meu pneu. Mentira, eu detesto trocar pneu. Por isso que eu adoro ter o seguro do carro. A gente não gosta de pagar, mas é necessário. Mas você sabe que quando eu pensei na narração de história, eu lembrei desse projeto lindo que a Alexandra Pericão tem com a Johanna. E olha só que engraçado, eu sou advogada e a Johanna e a Alexandra Pericão também são. E elas começaram a pensar essas histórias para contar no circuito das próprias casas dos advogados da OAB. Elas contaram em várias casas da OAB. Legal. Histórias extraordinárias de mulheres, assim, mulheres como a Mary Shelley, por exemplo, que é a escritora do Frankenstein, que é uma história referência na literatura universal, né? No mundo inteiro, acho que se falar Frankenstein a gente vai ser compreendido, né? E eu acho que é capaz que pouca gente saiba que foi uma mulher que escreveu. Você não acha, Jane?
Frankenstein foi uma mulher que você É leu? exatamente isso, né? A invisibilidade das autoras mulheres. Sim. A gente sempre tá sabendo. Até porque, sabe o que eu penso? Como ela criou um protagonista, que é um cientista, Uhum. que dá vida pro monstro, né? Quem é o monstro, na verdade, depois fica... Eu gosto muito dessa história por causa disso, quem é o monstro, afinal. Mas eu acho que todo mundo associa com o protagonismo do cientista. Sim. Ah, sim. Vai falar assim, Certeza. não, mas foi uma mulher que escreveu isso, É, né? nenhum. Será? É. Elas têm ideias? Eu mesmo não sabia, viu? Cê- Aí, ó. Olha Tô aprendendo só, aqui, que ó. feio. Que beleza. Mulheres que nem mulheres aí. É, Vão isso revelar aí. muitas coisas pra nós. Mulher. Não podemos perder, gente. Não podemos perder. Adoro. Eu quero mais homens que falem, que tenham coragem Ué. de falar, não sabia, Não, eu tô aprendendo lógico, com pô. vocês. Aí é ó. Por isso que todo público pode vir, não é verdade? É maravilhoso. lógico, a gente tem que aprender, não é? É maravilhoso. Pô, A gente, tá aqui pra- O próximo passo vai ser mulheres que leem mulheres discutindo a masculinidade. Aí já vi, ó. Aí segurou, né? Mas Isso aí dá pano pra manga, hein, ó. a Alexandra Pericão e a Johanna são excepcionais narradoras. Narradoras clássicas, assim, que vêm contar a história, o que importa é a história mesmo. Elas podem estar de calça jeans e camiseta, que o efeito é o mesmo, sabe? A preocupação delas é com a expressão do conto, da história que vai ser contada. E vocês vão adorar. É para todo mundo. História não é para as crianças, assim, no sentido, entre aspas, aquela coisa, é para as crianças. Não, é para todo mundo. Venham adultos, venham avós, tios, periquitos, papagaios. Periquito e papagaio não pode aqui no Sesc, né? Pode entrar cachorro, cara? É só no colo. Só no Pode? colo. No colo? Pode? No colo, Pode trazer o pet no colinho. No colinho. Então o guia também pode. Que um guia pode também. Com verdade. guia Aí não tem nem jeito. Claro, né? aí é outra coisa. É isso aí. Então não percam aí, todo sábado, a partir do meio-dia, teremos programação para criançada de literatura, Pra né? família toda. Família fala, toda, pra família toda, sim, É. sempre, né? Criançada vem com a Também família. oficinas, né? Vão ter oficinas, os sábados aí, né, com a Betina. Isso, oficinas Né? com a Betina e com a Camila. A Hum. Camila vai ser nos 2 primeiros... A Betina nos 2 primeiros sábados, 7 e 14, né? construindo cadernos artesanais, e nos 2 últimos sábados a Camila Feltri vai trabalhar a ideia do livro-objeto com as crianças a partir da Ângela Lago, uma escritora Que infantil. Legal. e vai trabalhar a partir disso. Ah, legal, boa. Sabadão, também com bastante programação aí pra família, né? Que lindo lembrar Então a é Angela sexta. Lago, hein? A sem Angela dúvida. Lago partiu recentemente. É uma É. autora Eu que li ontem partiu hoje ela recentemente. Muito importante a obra dela para a literatura ilustrada. né? Eu li ontem. Ela é referência. Muito bom. E as sextas também vão estar cheias de programação, com a fanzinada, né? E a literatura com a Penélope, que vai entrevistar o pessoal, né? As mulheres incríveis. E depois, na sexta-feira, fechamos com Cláudia, Pocket Show com Cláudia, né? E Várias a nossa atividades. comedoria, né? Que vai estar ambientada boa. com umas opções diferentes de Conta. lanchinhos e quitutes, isso. Boa. Se inspirando no trabalho da Cora Coralina. Que legal. Então, uma oportunidade a mais. E o que nós vamos ter? Não pode. Esse pode. pode. Não, é porque Muito é tão lindo que vai acontecer na comedoria. Olha. Eu queria falar, Jane, mas Não não fala. pode. Não fala. O pessoal vai ter que vir pra Não saber. pode. Não vai ser só comida, que é a melhor parte. Tem outras muito coisas. Tem outros detalhes que não são detalhes. Muito bom. E Não tem é gente clube que vai do querer whisky. levar para casa, né? Vai. Tem gente que vai querer levar para casa. A gente vai ter que ficar de olho, assim, porque eu vou ficar doente para levar um negócio daquele para casa. Então não percam, mulheres que leem mulheres, todos os sexta, sábado e no meio da semana também vão ter várias oficinas e atividades, né? Vocês querem falar últimas considerações aí, meninas, Carlão? Venham para as mulheres que leem mulheres. Isso. Apenas venham. Apenas venham. Venham, participem. O Sesc é um refúgio da cultura aqui no Brasil, que tem em outros estados também, mas em São Paulo especificamente nós temos a alegria de contar com muitas unidades, programadores que
se esfalfam fazendo programação por um ano inteiro, lidando com os artistas, fechando contrato, arrumando horário, fechando essas grades malucas para garantir que o público tenha programação e que tenha diversidade de programação. Então, se esses profissionais que fazem isso não forem prestigiados pelo seu trabalho, e o prestigiar é o público vir, né? Então, não faz sentido, tudo que a gente está fazendo não faz sentido. A coisa só se completa mesmo com o público vindo, participando, comentando, conversando, consumindo cultura, né? Comendo cultura. Então, fica aqui meu agradecimento para a casa, para o SESC, especialmente para o Carlos e para a Jane, que fizeram uma co-curadoria comigo nessa temporada linda do Mulheres que Leem Mulheres. Esse projeto realmente, como outros na minha vida, só funcionam porque eu cruzo gente muito bacana, que nem vocês, pelo caminho, a fim de agregar e de discutir juntos mesmo, o que é cultura, o que é arte nesse país e qual o papel disso para uma transformação social. Você também está de parabéns. Olha, muito bom, muito obrigado, minha gente. Vamos aí, agora vamos divulgar. Queremos que o povo todo venha, hein, gente? Não vamos perder. Muito feliz, Claudinha Lima. A Cláudia Lima, eu acompanho ela fora aí, tantos trabalhos que ela faz, já se apresentou comigo no Sesc Santo André, eu contando história e ela cantando, mas é a primeira vez que ela faz um projeto dentro do Sesc autoral, né? Um projeto que ela que desenhou e que eu espero que rode outras unidades no show inteiro, né? No show integral. É uma grande cantora, uma estudiosa da voz, uma pessoa muito comprometida com fazer o melhor do ofício dela também e sempre disposta também a trocar, compartilhar. O mais bonito desse projeto é isso, viu, gente? A gente juntar pessoas que estão efetivamente se abraçando ao longo da vida. É uma integração. Isso é muito bom, muito bom. Esse é que é legal. Legal ter o Sesc como casa aqui nessa integração, né? É isso aí. Vocês querem fazer alguma consideração, Carlão? Ok? Não, acho que a gente podia terminar como começou. Eu também acho. A gente estava gravando naquele momento. Não, mas aquilo lá você não pode montar. Não pode? Junto. Então, poxa, aí começou bem. Participação especial. Vamos lá. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Obrigado, gente. Até o próximo Sesc São Caetano em Pauta. Obrigado, mulheres que leem mulheres. Participem. Um abraço.